irmãs lá da igreja, as irmãs dá para sentar, fica de pé, para a igreja aplaudir o Senhor pela tua vida. Sejam bem-vindas, fiquem à vontade neste lugar, que Deus abençoe a tua vida. E eu quero nessa hora pedir à igreja que estenda a mão para cá, feche os seus olhos, estenda a mão em direção à vida da pastora Tânia. Vamos orar pela vida dessa serva do Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela vida da tua filha. Te agradecemos pela tua presença gloriosa neste lugar. Mas pedimos ao Senhor que venha falar conosco através da tua palavra, usando, Senhor, este instrumento que tem se colocado disponível em tuas mãos. Usa ela com poder, com grande glória, com ousadia, através do Espírito Santo de Deus. Senhor, enquanto ela está aqui fazendo a tua obra, cuida daquilo que é preocupação em seu coração. Nós declaramos, Senhor, o Senhor já trabalhando e cuidando de tudo. Abençoa a tua serva sobremaneira. Sê com ela neste momento e fale aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Você é muito bem-vinda neste lugar. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Fiquei treinando ali sentadinho, pastor. Porque lá na nossa igreja é graça e paz. Eu falei, não, vou ficar treinando aqui para a gente. Costume é fogo, né? Quero contar algo para a pastora Shirley. O porquê que eu atendi de prontidão. Eu sou a pastora Tânia, sou do Ministério Apacentar em Valverde. Nós estamos ali como pastores auxiliares do pastor Vantes e da pastora Adriana, que nos abençoou estarmos aqui nessa noite. E naquela noite, pastor, eu tinha acabado de chegar do trabalho. E aí a gente chega já ajeitando tudo, correndo, fazendo tudo. Ligaram no 220. Aí eu olhei meu celular e falei assim, está descarregando. E quando os meninos estão na rua, eu falo, meninos, meu esposo, o pastor Érico e o Felipe, eu fico com muita atenção no telefone. E aí eu botei o telefone para carregar e fui para a cozinha para ajeitar já a janta, a marmita do dia seguinte. E o Espírito falou assim, pega o telefone. Aí eu, antes de pegar o telefone, eu sentei. Eu falei, ai, estou tão cansada. Aí eu lembrei de algo que o meu esposo é um pouquinho travesso, né? Ele faz umas travessuras mais do que um menino. Ele tinha feito uma travessura. E quando ele faz essas travessuras, meu coração fica apertadinho. Sabe, eu fico, Senhor, abençoa, ele já fez. Eu não sei se ele te pediu permissão, e a gente fica ali naquele momento. E aí eu sentei no sofá e eu falei o versículo que a Sheila trouxe aqui como pregação para confirmação. E eu falei para o Senhor assim, que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem me feito. O meu coração encontrou paz naquilo que ele tinha feito. Encontrou uma paz tão grande, glória a Deus, o Senhor tem abençoado, eu creio que eu vou testemunhar ainda, eu vou contar esse testemunho, que outrora nós perdemos tudo, mas agora o Senhor está abençoando. E eu falei para o Senhor, ainda, meus olhos ainda não viram, mas que darei eu, Senhor, por esses benefícios? E o Senhor pega o telefone, e eu peguei o telefone, e de prontamente tinha a mensagem da pastora Shirley, e eu falei, não posso recusar. Na mesma hora, sem olhar a agenda da igreja, sem perguntar aos meus pastores, eu falei, estarei lá, eis-me aqui. E ela falou, foi resposta de oração, eu estava orando, e eu falei, a senhora nem sabe, nem imagina o que aconteceu, como é que Deus faz, Deus é tremendo. E ao chegar aqui neste lugar, eu já pude sentir a presença do Senhor, algo sobrenatural. Eu não sei, irmãos, o que o Senhor tem para este lugar, o que o Senhor tem para fazer na tua vida, mas creia que o dono da obra já está presente, e quando o dono da obra está presente, ele manda dizer que ele é aquele que começa e é aquele que termina. Ele não para a obra dele pela metade, a obra há de ser concluída. Pastor Alessandro e pastora Shirley, a obra há de ser concluída. Vamos abrir a nossa palavra, a palavra do Senhor, na verdade, no livro de Apocalipse, que está dando tema tremendo a esse congresso. Apocalipse 19, coisa linda, Senhor. Tem noiva do Senhor aqui neste lugar? Diz assim a palavra do Senhor no versículo 7. Alegro-me
Exultemos e damos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, ou noiva, assim mesma já se ataviou, pois lhe foi dado de vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos. O 9, nós vamos até o 10. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me antes a seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faça isso, sou conserto teu, dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Louvamos o teu nome, Senhor, nessa noite, porque o Espírito já está aqui neste lugar. E o Espírito diz à igreja, vem. E aqui nós estamos, Senhor, como noivas tuas, Senhor. Eu venho te pedir que nessa noite o Senhor venha nos adornar com os teus adornos celestiais, para que venhamos, Senhor, sermos encontradas, Senhor, como aquela noiva que está preparada para receber o noivo, não como aquela que está, Senhor, desligada na tua presença. Qualquer motivo de distração, repreendo agora no poder do nome de Jesus. Qualquer coisa que queira tirar o teu lugar, Senhor. Pai, que seja banido agora em nome de Jesus. E a Ti, Senhor, nós ligamos aqui na terra como no céu. A Tua palavra vem rasgar em nossos corações. Assim, Senhor, como eu seguro esse microfone, eu te peço, segura-me, Senhor, na Tua presença e fale através de mim, porque eu sou vaso Teu. Usa-me conforme Tu queres, em nome de Jesus. Momento lindo. É o momento da noiva se preparando. Quem já foi noiva? Quem já noivou? Quem já casou aqui? Sabe como é que é? É um momento muito esperado. É um momento muito desejado. É um momento de planejamento, um momento de espera, um momento de anseio, um momento de ansiedade também podemos dizer. Um momento em que a gente fica ali suando frio, porque não sabe como vai ser, embora se planeje com antecedência. Esse é o momento que a noiva está esperando. O noivo. E esse momento é o momento que a noiva vai se preparar. A noiva não quer somente preparar a casa, ela também quer se preparar. A noiva prepara a melhor roupa, a noiva prepara o lugar onde ela vai se vestir, onde ela vai se pentear, onde ela vai se maquiar. Agora tem um tal do dia da noiva, que beleza, né? Hoje eu tirei o dia da noiva para mim. Eu falei, cheguei em casa ontem, dei ajeitada na casa correndo e falei, não, porque amanhã é o dia da noiva. Eu não vou fazer nada, eu só vou fazer o almoço. Aí o Senhor preparou tudo. A comida que tinha sobrado dava para uma pessoa só. Aí o Senhor segurou o filhote no trabalho, sem ele saber, até as 5 horas. Ou seja, ele teve que almoçar fora. E a comida estava prontinha, era só colocar no micro-ondas. E eu tirei o dia de deleito na presença do Senhor, verdadeiramente como noiva. Adornei-me para o Senhor, para o Mestre. E assim foi. É um período, gente, quem já viveu sabe. Quem está prestes a viver também sabe. Quem ainda nem imagina já pode sonhar. Porque o noivo vai chegar, amém? É o período que a gente junta a família, reúne todo mundo, quer que todos estejam, não é, ali. É o momento que nós queremos ver testemunhos, chamamos pessoas para testemunhar, para estar presente. É um momento muito glorioso, é um momento muito esperado. Mas a noiva de hoje em dia é diferente como a noiva de antigamente. A noiva de antigamente, ela se preparava muito tempo.
não era só no período que ela conhecia um rapaz. A mãe já ia preparando. A palavra do Senhor já diz que a mulher já nascia e já tinha aquele preparo. Qual o preparo? O preparo de que a mãe já tinha que ensinar tudo para quando encontrasse o noivo, para quando ela fosse entregue para o noivo. Então, a menina, ela já crescia assim. Hoje em dia, a gente só prepara ali naquele momento. Encontrou o rapaz, está vendo que está dando certo, está tudo seguro, então agora nós vamos preparar a noiva. Mas outrora não, a noiva já vinha sendo preparada ao longo dos anos. E a noiva, antigamente, ela tinha que ser pura, ela tinha que ser imaculada, ela tinha que ser prudente, virgem, esperando ali o seu noivo. E era assim. E o vestido da noiva, como é que era? Tinha que ser o vestido branco, o véu tinha que ser impecável. Na minha época, quando eu casei, a gente tinha um medo enorme. Qual o medo? Não ser mais puro e o véu cair. Porque dizia, não era? As mães antigamente botavam esse terror nos filhos. Olha, se não for pura, do caminho até o altar, o véu vai cair. Todo mundo vai saber. Não tem como esconder. Era assim. E o vestido tem que ser branquinho. Hoje em dia, não. A noiva na casa de amarelinho, casa da cor que ela quiser. Mas outrora tinha que ser branco aquele vestido. Não é? Aquela que não aguarda... E a noiva, ela aguarda o noivo. O noivo, perdão, aguarda a noiva. A única diferença na igreja é que a noiva agora aguarda o noivo. Mas a noiva deixa o noivo, às vezes, bastante lá esperando o quê? Para a chegada dela. Eu falei que eu não ia deixar meu esposo esperando. E acabei deixando. Por quê? Casei dia 22 de dezembro. Sabe o que aconteceu? Uma chuva, irmãos. Mas uma chuva que caiu, chuva de verão de dezembro, e eu morava numa casa, minha casa era nos fundos, tinha um corredor, aquele corredor alagou. E agora? Eu com aquele vestido todo, nem segurando, ele cá na cabeça dava para passar. O bichinho ficou esperando 1h30, para quem falou que não ia atrasar nem 20 minutos. Mas glória a Deus. Mas hoje eu fico imaginando como ele ficou nervoso ali naquele altar esperando. E hoje somos nós que esperamos o noivo voltar. Nós que estamos esperando o noivo e precisamos estar preparados. O meu esposo ficou preparado no altar ali, não tirou terno. Estava muito quente, irmãos. E a igreja que eu casei não tinha ar-condicionado, era ventiladorzão. Há 25 anos atrás, era ventilador. Não tinha ar-condicionado, ele ficou ali, ataviado. E assim nós precisamos estar. Eu tirei meu vestido. Eu tirei porque eu não aguentava de calor. Mas ele ficou ali ataviado. A palavra do Senhor, vamos abrir em Lucas 15, 8. A palavra do Senhor vai nos dizer, vai nos contar uma história muito interessante. Todos nós já conhecemos, que é da dracma perdida. Que existia uma mulher, a palavra de Deus no 8 vai dizer, uma mulher a qual tendo 10 dracmas, se perder uma não acende a cadeia, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrar. E tendo achado, reúne as amigas, dizendo, alegrei-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Essa palavra aqui vai nos dizer de uma mulher que tinha 10 dracmas. Nós podemos remeter ela a uma noiva também, porque naquela época, dracma era dada como? Uma dracma valia 1 dia de trabalho. E era dada também para adornar. Eram moedas que era dada para adornar o quê? As vestiduras das mulheres. Se a gente for estudar um pouquinho mais a fundo, vai dizer que ficava no véu da noiva ou pendurado no vestido da noiva, para que todos pudessem entender que aquela noiva teve um dote. Que ela recebeu um dote. E a palavra de Deus vai dizer que essa mulher, dentro de casa, ela perde uma. Ela não se conforma que ela tem 9, ela vai procurar uma. Por quê? Porque ela entende que ela perdeu e ela não podia ficar sem. Porque uma noiva só é noiva se ela estiver completa. Noiva só é noiva se ela estiver completa. E ela procura. O interessante é que antes dela começar a procurar, a palavra do Senhor diz que ela acende a candeia, porque ninguém procura nada no escuro. No escuro você não vai conseguir encontrar. Você até encontra. Quando você vir para o claro, vai falar, não era isso que eu estava procurando. Não era isso que eu estava querendo. Não é assim?
a noiva, essa mulher, ela entende que só acender a luz não foi o bastante. Porque provavelmente existia outras coisas nessa casa que estavam fora do lugar. Existia outras coisas nessa casa que estava podendo atrapalhar o encontro dessa dracma. A palavra de Deus diz que ela varre a casa, ou seja, ela limpa a casa para poder encontrar. Ei, noiva, o Senhor nessa noite está dizendo que precisa vir para a luz. O noivo nessa noite está dizendo que precisa varrer e tirar a sujeira que está no caminho para que ele possa passar e então assim brilhar a sua dracma. Está dizendo muito bem. Interessante que eu entendi aqui que ela mesma fala que eu havia perdido. E quantas noivas estão dizendo que perdeu algo, justificando para o noivo que perdeu algo, ou que tiraram dela algo, que foi roubado algo. Mas essa mulher não. Essa mulher ela fala, eu perdi. Foi ela que perdeu. Ao passar do tempo a gente vai perdendo massa, a gente vai perdendo cálcio, nós vamos perdendo cabelo, vamos perdendo algumas coisas, mas nós não podemos culpar o quê? O externo, nós temos que culpar a nós mesmos. Eu perdi, eu não cuidei, eu não zelei. Essa mulher está dizendo isso. E o que eu acho interessante, o mais interessante é o final, que ela chama as amigas. Só quando ela acha, porque quando ela acha, ela vê que ela está completa, ela vê que de novo ela está ornamentada, ordenada, para quê? Para que haja festa. Ei, nessa noite o Senhor manda nos dizer que com 9 não dá para fazer festa, com 8 não dá para fazer festa, se perdeu 1, se perdeu 2, seja quanto nós perdemos, tem que recuperar para depois festejar. Mas tem muita gente que está... Tem muita gente que está festejando. Eu perdi, não faz falta. Eu perdi, eu ainda tenho 9. Não, tem 9, vai à procura da 10ª. Porque noiva que é noiva não entra na presença do seu noivo sem a sua ornamentação. Ou faltando algo. Aí o Senhor me chamou a atenção para... essa palavra que a gente fala constantemente, falamos muito, tem que estar ornamentada, tem que estar ataviada, está toda ataviada. Olha a noiva, está toda ataviada. E o Senhor me chamou a atenção para isso. Quais são os atavios de uma noiva? Uma noiva ela tem que estar vestida e possuindo o véu. Não tem noiva que chega sem o véu. O véu simboliza pureza, santidade, reverência, separação para Deus. Esse é o véu. Nós não podemos ficar sem o véu na presença do noivo, porque o véu vai simbolizar a pureza da noiva. A palavra do Senhor em Isaías 61:10, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, diz... A parte B diz, como noiva que se enfeita com suas joias. Ou seja, com aliança, precisa da aliança. Aí agora nós vamos falar da aliança. Aliança no casamento significa uma aliança eterna, fidelidade, compromisso, amor inquebrável. Quantas noivas não estão usando mais aliança? Quantas noivas não usam mais aliança? Aliança significa uma aliança. Aliança significa uma fidelidade, um compromisso, um elo. Aí tem o vestido. O vestido é a parte mais difícil, não é, noivas? Para escolher, a gente chega na loja, que dificuldade. Quando eu fui, eu falei, Senhor, eu preciso de um vestido que me vista e que me represente. A minha igreja tinha tanta formalidade, irmãos, não podia isso, não podia aquilo, não podia isso, não podia muita coisa. E eu já era líder, desde novinho eu já era líder dentro dessa igreja, que a princípio era a igreja, né, dos tios das nossas, da pastora Shirley
irmã Sheila, era cheia de regra, não podia aquilo, não podia botar aquilo para fora, não podia botar isso, não podia ter o ombro para o lado de fora. E eu falei, Senhor, em dezembro, como é que eu vou casar? Cheio de pano. E eu queria estar... E o vestido era a coisa mais... Eu acho que de todas as noivas, até aquelas que não vão casar na igreja, não vão fazer aquele cerimonial, acho que o vestido é a parte, né? O que o vestido simboliza? Pureza, justiça e santidade. Em Apocalipse 19:8 vai dizer, foi-lhe dado vestir-se de linho fino, nós lemos isso agora, puro e resplandecente. O vestido da noiva, em Apocalipse, está dizendo até qual é o tecido. O Senhor, Ele não escreve as coisas na palavra de Deus simplesmente por acaso. Quando Ele chama a atenção para algo, é para a importância daquilo ali. E está falando que é de linho, e não é qualquer linho, é linho fino. Tem que ter a fineza, a delicadeza. O branco representa as vestes lavadas pelo sangue do cordeiro. Olha que interessante. Aí a noiva, ela procura também estar com joias, além do anel. Além da aliança que ela vai receber do seu noivo. Ela precisa também estar, geralmente é uma joia que ela separa. Essa joia tem um valor espiritual de honra. Quando é uma família muito tradicional, é uma joia da avó, é uma joia da tia, da mãe. Usa isso aqui, a mamãe usou, essa joia era da vovó. É assim. Simboliza honra, simboliza beleza interior, dons e frutos espirituais. Isso é o que significa joia. Em Ezequiel 16:11 vai dizer, também te adornei com enfeites. O Senhor mesmo adorna a sua noiva com enfeites. E o que a noiva carrega até o altar? O buquê. E o buquê dá um trabalho também para escolher. Quando eu fui casar, eu queria tudo natural, tudo de flores natural. E eu mesma ia comprar lá na Cadeg. Naquele dia, já estava chovendo muito, no dia 21 para o dia 22, para comprar as flores para ornamentar a igreja. Elas sabem como a igreja era grande, é grande, e eu queria ornamentar da entrada até o altar, só de flores natural. E o carro da Cadeg quebrou, o caminhão quebrou, não tinha flores naturais, só tinha flores já bem passadas, já estava tudo ruim. E eu voltei para casa muito triste, e aí eu falei, ai, é agora? Aí uma irmãzinha lá falou assim, nós vamos ornamentar, pode deixar com flores, com flores artificiais, não vai ficar parecendo que é natural. E eu muito triste, eu falei, ai meu Deus. Aí uma irmã falou assim, mas eu vou te dar o buquê, e o teu buquê vai ser de flores naturais. E eu consegui o buquê, consegui entrar com o cheiro, botei o buquê bem aqui, assim, pertinho do meu pé, para eu sentir, porque eu queria entrar, irmãos, e sentir o cheiro, o aroma da flor. Eu queria sentir o aroma da rosa, mas eu botei o buquê, assim, com aquelas flores bem cheirosas, eu senti o aroma daquelas flores. O buquê significa vida. Aí agora eu entendo porque eu queria natural. Vida, esperança, florescimento espiritual. O buquê significa alegria. As flores também significam o cuidado do Senhor, o perfume da adoração. Olha só, aí os sapatos. Quem ainda não casou, pega o conselho de quem já casou. Não case com sapato novo. Eu quis casar com sapato novo. Gente, eu acho que eu era muito preconceituosa. Mas eu quis casar com sapato novo, não quis sandália. Eu casei junto com a minha irmã, e minha irmã falou assim, eu vou de sandália. Aí eu falei, não, eu quero sapato. Meu sapato todo bordado, irmãos. Mas era novo. Que tristeza que foi. Eu não vi a hora de arrancar aquilo do meu pé. Eu não vi a hora de arrancar aquilo do meu pé. O sapato significa caminhada com Deus, preparação e propósito. Na hora, o pastor, inclusive,
José Firmino falou assim, a Renata, minha irmã, ela está feliz por estar casando. Já a Tânia, ela está séria, mal sabia ele que eu estava sofrendo de dor. Irmão, sapato virgenzinho no meu pé, eu andava uma igreja assim, ó, eu tinha que andar aqui, eu falei, Jesus, que tristeza, o que é isso? Porque quando eu ouvia minha irmã, porque quando eu ouvia o pessoal botar um sapato, né, que fosse, não quis sapato alugado, claro que não sei quem que vestiu isso, eu quero um sapato novo, né, mandei a irmã ainda botar, né, as pérolazinhas, o vestido cobriu o sapato todo. Mas, enfim, agora eu entendo. Eu entendo porque que já no começo do casamento, o Senhor quis apertar o meu pé, que sabia o propósito que Ele tinha na minha vida. É para a gente aguentar. Eu tive que aguentar. Não é aguentar meu casamento apertado, não, irmãos. É aguentar na obra mesmo. É aguentar na presença do Senhor mesmo. Porque tem momento que aperta. E só você sabe o que está doendo. Tem momento que a noiva sente apertar o calo ali o pé. Não tem nem calo no pé, mas está doendo. E o Senhor fala, continua a caminhada. A palavra do Senhor vai dizer em Efésios 6,15, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. A noiva precisa aguentar o sapato apertado e caminhar com leveza. E caminhar com leveza na presença do noivo. E agora a Sheila vai gostar. E o perfume? Noiva que é noiva, quando ela passa, ela exala o perfume. A minha amiga fala que ela sabe quando eu acordei, quando eu vou trabalhar, que ela diz que o perfume vai lá na casa dela. Noiva que é noiva tem que exalar o perfume de Cristo, a presença de Deus e a adoração, o bom testemunho por onde quer que você passe. Eu estou andando em lugares cheirosos, eu tenho que cheirar mais ainda. Eu estou andando por lugares que não estão tão cheirosos assim. Eu tenho que exalar o bom perfume de Cristo. Naquele lugar, porque eu sou a noiva de Cristo. Noiva de Cristo tem que exalar o bom perfume do Senhor. A noiva de Cristo, a noiva espiritual, exala o bom perfume, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. A palavra do Senhor vai dizer isso. Esses são os adornos do Senhor. É o Senhor que coloca esses adornos em nós. O noivo, normalmente, ele não pode ver a noiva vestida antes do tempo. Mas esse noivo, ele já está te dando até as vestes para você vestir. Porque a palavra do Senhor vai dizer que ele lavou tuas vestes. Que foi ele que lavou com sangue. Por isso que as tuas vestes têm que estar brancas. Alva mais que a neve. O noivo, no dia choveu muito, irmãos. E eu fui buscar o meu vestido de ônibus. Olha só que audácia. De ônibus. Não, pai, fica em casa, eu vou buscar. Atravessei a Caracol, fui lá pegar o meu vestido. O vestido veio naquela capinha. Quando eu saio na porta, chuva, pá! Falei, como é que eu vou para casa de ônibus com esse vestido? Não tem como. Aí, o meu noivo estava lá, meu pai falou assim, meu pai, pega o carro, ele vai te buscar aí. Eu falei, não, deixa o vestido, eu pego no dia seguinte. Ele vai ver? O vestido estava dentro da capa, irmãos. Ele ia ver o quê? Mas eu, não. Não vai ver. O noivo vai ver o vestido antes. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, ele preparou as tuas vestes. Ele lavou no sangue carmesim e ele te deu para vestir. Foi ele que deu. Foi o Senhor quem te deu. Aí, nós vamos agora entender como uma noiva do Senhor precisa estar preparada. Como que eu vou me preparar? O Senhor chamou a minha atenção para algumas mulheres na palavra dele que se comportam como noiva. Assim como você, assim como eu, assim como nós nos comportamos. A palavra do Senhor vai dizer que existe uma mulher chamada Esther. Todos nós conhecemos a história de Esther. Esther é uma mulher que se preparou, se adornou. A palavra do Senhor vai dizer, não é? Para o seu noivo. Ficou ali o dia da noiva inteirinha ali
né, entre sais e perfumes, mas só que chega o momento em que Esther se apresenta para o rei. E aí a palavra de Deus vai dizer que o rei encontra em Esther a beleza que nenhuma outra mulher, outra moça, outra jovem tinha ali em toda a sua província. Esther se torna rainha. Esther se torna rainha daquele castelo. Mas o reinado dela tinha uma missão. Fala para tua irmã, o teu reinado tem uma missão. Tu não está neste lugar. O Senhor não te colocou nesse lugar à toa. A palavra vai dizer em Esther 4,14 que o seu tio, o seu primo chega para ela e fala o que vai acontecer. Ó, a cabecinha dele vai ser cortada. E ela fala, eu não posso me apresentar diante do rei. Ele não mandou me chamar, tem um tempo. Tem um tempo, fala para tua irmã, tem um tempo que eu não apareço para o rei, que o rei não manda me chamar. Aí ele falou assim, bom, você sabe muito bem, né? Qual é o propósito do Senhor aí com você? Por que o Senhor te colocou aí? Fico imaginando a cabecinha dela naquela hora pensando, o Senhor não me colocou aqui à toa, o Senhor não me colocou aqui à toa, mas eu preciso o quê? Se eu for na presença do rei, sem ele me chamar, eu vou morrer. E aí ela fala, eu vou me preparar. Para estar na presença do rei, precisa de preparação. Para estar na presença do rei, tem que ter preparação. A palavra do Senhor vai dizer que Esther, ela manda o povo jejuar. Crianças, mulheres, servos, servas, até os animais jejuaram para que Esther entrasse na presença do rei. E nós queremos entrar na presença do rei de qualquer jeito. Como noiva, não, não, não. Nós não podemos estar na presença do rei de qualquer jeito. Esther é um exemplo de noiva. Esther foi um exemplo de noiva. A palavra do Senhor vai dizer também que existia outra mulher chamada Ruth. Nós sabemos. Ruth foi casada. Ruth teve a sua vida conjugal. Mas, em determinado momento que acontece com Ruth, ela perde o seu marido, ela fica viúva. E aí ela vai seguir a sua sogra. Ela vai seguir a Noemi. Em um determinado momento, no caminho, Noemi percebe que não tem mais nada para dar para aquelas meninas. E ela desfaz, manda que Orfa e Ruth voltem para as suas casas. Orfa beija sua sogra, entristecida. Ou seja, ali ela rompe uma aliança. Preste atenção. Ali ela rompe uma aliança que tinha feito. Ali ela rompe uma aliança que ela tinha feito. Ruth entende, eu não posso romper essa aliança. Ruth fala para sua sogra, eu não te deixarei. Ela vai embora. Eu não vou ter como gerar um filho para que você venha se casar com ele. E ela fala, para onde você for, eu irei. Aliança. Noiva tem aliança e não rompe, independente da circunstância. Noiva não rompe aliança. Fala para tua irmã, você é noiva. Você não rompe aliança. A palavra do Senhor diz que ela fala, para onde você for, eu irei. O teu Deus será o meu Deus. Aliança. Ruth 1:16. A palavra do Senhor também vai dizer uma outra mulher. Tudo noiva do Pai, assim como você. Maria. Que difícil, hein? Maria, nós conhecemos noiva de José, se preparando para casar. E aí o anjo chama ela para fazer a obra. E aí ela fala, e agora? Interessante que eu fico imaginando ela, vou romper os costumes, porque era costume, ela se casar pura, se casar virgem, todo mundo ali ia falar o quê? Ia comentar o quê? Mas ela fala, eu não posso, labandar subianda. Eu não posso ter aliança com o homem,
Maria nos ensina isso. Eu não posso ter aliança com o homem se eu não fizer aliança com Deus primeiro. E ela diz, eis-me aqui. Ela fala, eis-me aqui. A noiva, antes de se encontrar com seu noivo humano, ela precisa se encontrar com seu noivo espiritual. Maria representa uma noiva disponível para cumprir o propósito de Deus. Tem noiva aqui nessa noite disponível para cumprir o propósito de Deus. Lucas 1:18. Aí nós vemos Rebeca. Como eu amo essa passagem. A palavra do Senhor vai dizer que Rebeca ela demonstrou prontidão e fé. Chega o servo de Abraão, a qual mandou ir. Eu gosto muito, mães, dessa parte. Eu falo para o meu. Eu vou dar diligência de como tem que ser a Rebeca. Eu falo para ele. Abraão chegou, ele não quer a psicóloga falando para ele, não. Hoje no carro vi falando, irmã pastora Shirley. Ela falando, a sua nora, filha de pastor. Eu falei, Deus enviou essa carruagem de fogo para falar com o vaso aí. Olha isso. Abraão fala, tem que ser assim, assim. Como é que eu vou encontrar? Como é que eu vou chegar lá, vou escolher uma esposa, uma noiva para o seu filho? Tem que ser assim, 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 assim. E assim ele faz. Eu fico imaginando ele ali naquela fonte ali, vendo as mulheres indo, porque era costume de mulher pegar água. As mulheres indo e vindo com os cântaros. Não é essa, não é essa. Senhor, quem vai ser, quem vai ser? Aparece Rebeca. Porque a noiva do Senhor, ela é diferenciada entre as outras. Tu é diferenciada. Às vezes você fala assim, eu não tenho nada, por que esse povo olha para mim com cara torcida? Por que esse povo quer me perseguir? Por que esse povo, eu não tenho nada, eu não sou nada. Tu é noiva. Rebeca com aquele gracejo. Eu sou daquela que adoro imaginar, quando eu leio, segurando aquele cântaro pesado, mas só ela sabia carregar. O Senhor deve ter mostrado, falado para Abraão, para o servo. Ei, chegou Rebeca, chegou ela. E o interessante que ele chega para ela e fala assim, eu estou com sede. Ela, vou te dar de beber. E aí, noiva que é noiva, não quer fazer só o que foi pedido. Entenda isso, noiva do Senhor. Noiva que é noiva não faz só o que está sendo solicitado. Noiva que é noiva faz a lei. A palavra do Senhor vai dizer que ela pega água para o servo e ela vai pegar água para os camelos. Você já ouviu a expressão, está com sede de camelo? Porque camelo bebe muita água. E não era um camelo só, não. A palavra de Deus vai dizer que eram 10 camelos. E ela vai à fonte, ela volta da fonte. Ela vai na fonte, ela volta da fonte. Quantas vezes? Eu não sei quantas vezes a noiva precisa. A noiva precisa ir à fonte para se encher. Eu não sei quantas vezes a noiva precisa ir à fonte para se encher e para dar de beber. Para se encher e para dar de beber. Porque a noiva que é noiva, ela não pensa só em si. Ela bebe para dar de beber. Ela bebe para dar de beber. Meu Pai, eu sinto a graça do Senhor aqui neste lugar. E a palavra do Senhor vai dizer que ela bebe, que ela pega a água, ela dá para o camelo. Ela pega a água até que os camelos fiquem saciados. Irmão, muitas das vezes nós estamos negando água para o vizinho. Nós estamos negando água para quem está do nosso lado. A gente sabe que está com sede. Não me pediu água, ofereça. Não me pediu água, você é noiva, você se oferece. Porque noiva está aqui é para servir. O Senhor manda dizer que Ele chama a noiva aqui na terra, não é para ser servida, é para servir. E eu acho que interessante é que Rebeca larga tudo. Ela tem a oportunidade de falar que não quer ir com aquele estranho.
Ela tem a oportunidade de negar, mas ela fala, eu vou. Quando pergunta para ela, você quer ir? Ela fala, eu vou. Mas ela nunca nem tinha visto o noivo. Ela não sabia que era o noivo, mas o seu coração já ardia essa vontade de se encontrar com o noivo. Já ardia. A palavra do Senhor vai dizer também de uma outra mulher em Cântico. Como eu amo Cântico 6:3, que vai dizer que eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Vai falar sobre Sulamita. Ela representa intimidade, amor e desejo pela presença do amado. Ela fala, ela declara, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Muitos estudiosos entendem que Sunamita é como um símbolo da igreja apaixonada por Cristo. Aquela igreja que quer estar o tempo todo na presença. Ela precisa estar na presença. Ela não se conforma se o noivo não está. Ela não se conforma dela estar só tendo pela metade. Ela quer integralmente. Ela quer totalmente. Ela quer se deleitar nos braços e apaixonado do seu noivo. Não é aquele que vem adorar de meia boca. Levanta a mão. Não é aquela que se entrega. Sunamita é aquela que se entrega. Aí agora, eu não poderia. Eu juro, eu digo para vocês que eu tentei o máximo possível, mas a palavra não é minha. A palavra é do Senhor. Eu queria terminar em Sulamita, porque como eu queria ser essa noiva apaixonada. Todo dia a gente procura ser, mas todo dia a gente vê que estamos longe. Todo dia nós procuramos ser uma Rebeca, uma Sunamita, uma Maria, e aí a gente se depara com circunstâncias que a gente fala assim, meu Deus, eu falhei, mas graças a Deus que todos os dias o noivo vem adornar as nossas vestes, ele vem todos os dias lavar as nossas vestes com o sangue do Cordeiro. A palavra do Senhor vai dizer que existiam 10 virgens. Mateus 25, versículo 6 em diante, vai dizer que existia 10 virgens. 5, a palavra do Senhor vai dizer que são prudentes. Aquela que esperava um noivo, que aguardava um noivo e que tinha suas lamparinas acesas e tinha reserva. A palavra do Senhor vai dizer que existiam também 5 que não eram prudentes. Elas também aguardavam um noivo, elas também esperavam um noivo, elas também tinham lamparinas acesas. O que diferencia uma da outra? Que ela não tinha o azeite reserva. Ela não tinha preparação. O azeite reserva significa a preparação. Todas estavam adornadas? Sim. Todas estavam esperando o noivo? Sim. A palavra de Deus vai dizer que todas dormiram? Dormiram. A palavra vai dizer que todas estavam possuindo a lamparina? Sim. A lamparina significa o quê? A luz que não pode se apagar na presença do Senhor. Era a luz que ia iluminar o caminho delas. Era a luz. Elas tinham essa luz. Todas dormiram também. E aí a palavra de Deus diz que à meia-noite, houve o barulho. Lá vem o noivo. Aquela correria para se ajeitar, para se arrumar. Elas botando talvez o véu, calçando o sapato, correndo para se aprontar, porque o noivo agora vem dar os últimos retoques. Aí ela vê, a lamparina apagou. E agora?
Ela olha para o outro lado, as meninas com a lamparina. Eu fico imaginando aquelas 5 dançando, bailando. O noivo finalmente chegou. E elas com as lamparinas. O noivo finalmente chegou. O noivo finalmente chegou. E as outras ali angustiadas, preocupadas. Eu não sei qual noiva você se encontra nesse momento. Em que posição de noiva você se encontra nesse momento. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de pegar azeite e botar na sua reserva. Naquele momento não dava mais tempo. Ela chega para uma, me dá um pouco do seu azeite, me dá um pouco do seu azeite. E só quem tem azeite na reserva sabe que não pode emprestar, que não pode dar, que não pode vender. Tem coisas que eu vou te ajudar, que eu vou fazer até mesmo por você. A pastora Shirley, eu tenho certeza também que vai orar, vai interceder. Provavelmente também entra até num propósito pela tua vida. Mas tem coisa que é só você pode fazer. E ter azeite reserva só você pode fazer. Só você pode fazer. E aí a palavra do Senhor vai dizer que elas correram e elas entraram pelas bodas, pelas portas, e elas ali foram com o seu noivo. E a palavra do Senhor diz que as outras também, mesmo na escuridão, elas encontraram a porta, que elas bateram. Elas bateram. Eu fico imaginando a angústia. Eu fico imaginando a angústia daquelas 5 batendo. Abre, abre, nós estamos aqui fora, a porta se fechou. Vai chegar um tempo, irmãos. Abra comigo. Vai chegar um tempo. Apocalipse 21, 9. Vai dizer assim, ó. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheia dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Eu anseio por esse dia, eu anseio. A palavra do Senhor também vai dizer, Apocalipse 22, 17. Apocalipse 22, 17. E aqui eu já vou finalizando. Diz o seguinte, eu não sei quanto a vocês, mas eu anseio ouvir. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, vem. E aquele que quiser beber de graça da água da vida. O Senhor nessa noite está falando, vem, vem, vem. Só quem quer beber. Só quem tem sede vem. Quem tem sede vem. Quem tem fome vem. Quem é noiva vem. Aquele que ouve a palavra do Senhor nessa noite. O Senhor está dizendo, vem. Eu não sei como é que andam os seus ardonos. Eu não sei como é que andam as suas vestes. Não me interessa, com toda a sinceridade do meu coração. Não me interessa. Eu não quero que você venha me contar. Quero que você venha para o noivo e fale para ele. Eu preciso novamente ser ardonada. As minhas vestes, ao longo do caminho, elas foram se sujando. Se eu saísse, para eu sair, no dia 22 de dezembro de 2001, para eu passar por aquele caminho, para ir até o carro, para chegar na minha igreja, mesmo depois da chuva, entenda isso, mesmo depois da chuva ter baixado as águas, o corredor ficou cheio de lama. O corredor ficou cheio de lama, irmãos. Era um corredor todo calçadinho, tudo bonitinho. Ficou cheio de lama. Eu não vou fazer aqui, porque vai ficar feio que eu estou no altar. Mas eu, junto com a minha mãe, junto com meu pai, nós tivemos que levantar o vestido até em cima, porque o vestido era grande, o véu maior ainda. Naquela época era época de casar com os véus compridos. Meu véu era maior ainda, e eles subiram o meu vestido. Eles me ajudaram, pastora Sheila, eles me ajudaram a levantar o vestido para não sujar.
Muitas das vezes nós precisamos de amigos assim. Nós precisamos de amigos que vai ajudar a levantar as nossas vestes para que ela não se suje. Para que ela não se suje e quando o noivo chegar não me encontre despreparada, suja. Porque noiva que é noiva não é desleixada, nem muito menos com a sua veste. Hoje o Senhor quer adornar de novo. Você pode falar assim, ó, eu estou na presença. Você pode falar assim, ó, eu estou na casa de Deus. Mas só você sabe como estão as suas vestes. Só você sabe como estão as suas vestes. Eu não vim aqui para julgar ninguém. Eu não vim aqui para dar uma sentença a ninguém. Mas a palavra de Deus é confronto. O Espírito Santo confronta. E você sabe que está falando contigo. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que o noivo lave de novo a minha veste. Você for lavar, não vai ficar branco. Depois que passa pela lama, não fica branco de novo. Por mais que eu vá usar todos os produtos necessários. É vestes espirituais, irmãos. É vestes espirituais, não vai ficar branco novamente. Precisa novamente passar pelo sangue do Cordeiro. Precisa novamente passar pelo sangue do Cordeiro. E ao passar pelo sangue do Cordeiro e tornar alvo como a neve novamente, eu preciso ter humildade suficiente para dizer, eu preciso de ajuda. Para que venha me ajudar a subir a minha veste, para que a lama não venha contaminar e sujar de novo. Posso, pastora? Você tem essa oportunidade de vir à frente. Você sabe que o Espírito está constrangendo você nessa hora. É você mesmo. Ninguém vai olhar para o lado. Ninguém vai olhar para você. Mas a palavra do Senhor diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Tem noiva do Senhor aqui. Tem noiva do Senhor aqui, preparada para te ajudar a adornar o teu vestido. Preparada para te ajudar a lavar o teu véu novamente. A colocar aquela dracma que foi perdida. A tornar a sua veste mais alva que a neve. Ou você pode dizer assim, eu nunca me vesti com essa veste. Eu nunca me vesti. Eu nunca usei essa roupa. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor está com a roupa preparada, de linho fino para colocar em você. Pode vir, hoje é momento, hoje é noite do encontro com o noivo. Daquele que por algum motivo ou outro andou por algum caminho e se sujou. É normal, é normal. Ainda mais quando a veste é branca. É mais normal ainda. E hoje é dia também de salvação. Porque a palavra do Senhor diz que hoje chegou salvação nessa casa. Vem à frente. O Ministério de Louvor vai estar entoando uma canção e eu estou te esperando aqui à frente. Eu sou a primeira a pedir ajuda. Eu sou a primeira a pedir o Senhor novamente. Lava-me, Senhor, e purifica-me. Estou a ser